E começam agora as articulações e especulações para o segundo turno lá em Anápolis. Segundo turno que é disputado entre o atual prefeito João Gomes, do PT, e o candidato do PTB, Roberto Duório. Com quem vão ficar os candidatos que estão fora da disputa? Daniel, com quem fica Pedro Canedo, na sua opinião? Ana, o Pedro tem um abacaxi nas mãos, né, para decidir esse apoio, porque ele tem o PT, que é um partido que o DEM e o PT não se alinham, né, existe uma rivalidade histórica, né, são adversários históricos. Do outro lado tem o Roberto, que é do PTB, mas o Pedro e o Roberto polarizaram na eleição, né, o Pedro era o favorito para ir para o segundo turno com o João, mas o Roberto cresceu na reta final e conseguiu ultrapassar o Pedro. E para tentar conter esse avanço, o Pedro criticou muito o Roberto, usou o Caiado, o Ronaldo Caiado, que era o principal cabo eleitoral dele, para isso. Então, criou-se um desgaste. Por exemplo, se o Pedro decide apoiar o Roberto, é um discurso muito fácil para o João de falar, olha, eles estavam se pegando até poucos dias atrás e agora são aliados. Então, ficaria muito ruim. Tem a opção da neutralidade, né? Mas é difícil também você escolher neutralidade e deixar de estar em um grupo que pode ser vencedor. Então, fica nas mãos do Pedro resolver esse abacaxi e ver o que seria menos desgastante para o partido em Anápolis. O Roberto foi o alvo, né, do Pedro, o alvo preferencial dele. Principalmente na reta final da campanha, quando começou a funilar e o Roberto entrou numa crescente, o Pedro foi sendo ultrapassado. Então, assim, para acontecer esse avanço, ele acabou criticando muito o Roberto. Mudar o discurso agora é complicado. Aí seria negar tudo que foi feito nas últimas 2 semanas, né? Então fica difícil. E Valeriano, Fred, com quem vai se alinhar? A tendência que o Valeriano se alinhe também a Roberto Duório. Ele foi um crítico muito duro ao prefeito João Gomes, né, nos debates e também nas entrevistas, mas o maior problema com relação a isso é que existe uma desavença pessoal, provavelmente na época da gestão, na gestão de João Gomes, já que Valeriano foi diretor do PROCON na gestão do petista e também na gestão do Antônio Roberto Gomide, então existe uma desavença pessoal. Críticas ele fez também a Roberto Duório, ele chegou a arrancar até uma declaração do Roberto Duório sobre ser maçom, né? E um dos públicos, um dos eleitores muito fortes do Valeriano, que ele trabalhou muito, foi com a Igreja Católica. Então, religião tem um peso muito grande em Anápolis e isso pode servir até para os adversários criticar o apoio de Valeriano a Roberto Duório. Mas acho que a tendência hoje é para o candidato do PTB. E o Zé de Lima deve ficar neutro na disputa? Essa é a informação que corre de que o Zé de Lima vai ficar neutro, né? Ele criticou os dois lados, mas até o momento não expressou nenhum tipo de sinalização, não deu nenhum tipo de sinalização de que vai apoiar um ou outro. Então é esperado que ele se mantenha neutro, mas essas articulações de apoios tem outras coisas que influenciam também. Mas nesse momento a neutralidade parece ser o caminho mesmo para o Zé de Lima. Ao contrário, o ex-prefeito Hernani de Paula, que deve ficar com Roberto Duório. Deve ficar com o Roberto, porque o Hernani é muito crítico às administrações do PT, não só em Anápolis, né, do Gomide e do próprio João, mas também ao PT de uma maneira geral, Dilma, Lula. Então, é muito difícil, né, e muito incoerente para alguém que critica tanto o PT acabar ficando com uma administração aliada a um petista. Então, o caminho natural para ele é ficar com o Roberto mesmo, não tem muito que se especular, não. Ou seja, todos esses candidatos devem ter a tendência de ficar com o Roberto Duório, mas né, Fred, deve ficar com o João Gomes, que é o Carlos Antônio, o candidato do PSDB, o candidato do governador lá em Anápolis. Essa será uma surpresa, mas aí tem seus motivos. Roberto Duório foi o principal crítico na campanha do governador Marconi Perillo. Buscou entre suas marcas essa, não é PT e também não é PSDB, não é governo federal e também não é governo municipal, como também não é governo estadual. Então esse é um aspecto que pode definir. Além disso, o governador tem uma simpatia pelo prefeito João Gomes. As especulações de que, findada a eleição, e se João Gomes vencer essa eleição, deve deixar o PT e se filiar no PSDB ou no partido da base aliada do governador Marconi Perillo. A dificuldade do Carlos Antônio é com relação aos seus aliados. Tem dois críticos ferrenhos da administração petista em Anápolis, que são o ex-prefeito Ademar Santilo e também a ex-deputada
estadual e ocupa cargo, inclusive, no governo de Marconi Perillo, a ex-deputada estadual Anaide Santino. Ou seja, a disputa lá em Anápolis segue equilibrada. João Gomes foi para o segundo turno em primeiro lugar, né, em relação ao Roberto, mas, por outro lado, o Roberto agora deve ficar com a maioria dos apoios dos adversários. Isso. Né? Ainda não tem nada definido, são conversas preliminares, a gente vai acompanhar tudo, todas as novidades sobre as eleições segundo turno em Anápolis e traz para vocês aqui no Pauta Goiás.